João Paulo Capelanes e seus cabelos claros aqui no estúdio do Bastidores do Poder. Caju. Caju, nossa, que situação, hein, Capê? Que situação. Quem tá acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes certamente vai rachar o bico agora, mas faz parte, né? É o pouco cabelo que me sobra na cabeça, né? É o que sobra. Tudo bem, Cris? Tudo bem? Tudo Informações bem. do esporte aqui no Bastidores do Poder? Olha, Cris, é uma informação que a gente vem para trazer em relação ao Corinthians, uma informação nada positiva, pelo contrário, positivo só para alguns jogadores que deram positivo para a Covid-19. A gente vai seguir aquele protocolo ético de não divulgar, apesar de já sabermos os nomes dos atletas que, por sinal, não viajaram com a delegação. O Corinthians desembarcou agora há pouquinho em Belo Horizonte, joga amanhã a estreia do Campeonato Brasileiro pro Timão, não atuou na primeira rodada por motivos óbvios, estava na final do Campeonato Estadual. Então o Corinthians vai ter vários desfalques, entre eles Carlos Augusto, pelo que a gente conseguiu apurar, está muito próximo de fechar com o Monza da Itália. O Fagner, uma pancada no tornozelo, não tem condições. O Michel Macedo será o titular, assim como o Sid Clay na outra lateral. E aí, a gente aproveita para falar o seguinte: amanhã nós teremos certamente a lista de jogadores que serão titulares e os reservas. Então, a gente consegue adiantar que o Gil não viajou. E tem um caso reincidente. Um atleta que há cerca de 1 mês e meio testou positivo para a Covid-19 e agora a mesma coisa. De novo? De novo. Então aquela Mas situação... é uma reincidência ou é uma sequência da doença mal curada? Acredito eu que seja uma reincidência, porque esse atleta já estava curado, treinando com o elenco, atuou em algumas partidas do Campeonato Paulista. Então, assim, aquela situação, e isso é importante a gente passar para o torcedor, aquela situação de, tomara que eu pegue logo a Covid-19 porque eu vou estar imune. Não tem essa, porque a gente está percebendo que no futebol nada mais é que um reflexo do que a gente vive na sociedade. Claro. No último final de semana, aquela vergonha que aconteceu no Serrinha entre Goiás e São Paulo. Então, assim, é importante a gente ressaltar, nós não vamos divulgar aqui, por enquanto, nomes dos atletas que contraíram a Covid-19. O Corinthians emitiu uma nota oficial falando que 3 pessoas, e aí você pode entender que o membro da comissão técnica, um atleta, um roupeiro, seja o que for, mas a gente já conseguiu apurar a informação que foram 2 jogadores, um caso reincidente e um atleta titular que, por sinal, atuou no último fim de semana no vice-campeonato conquistado pelo Corinthians, perdendo para o Palmeiras no Allianz Parque. E estava em campo. E atuou os 90 minutos. Hoje é terça-feira, né? O Capê, e no caso do Goiás? Goiás vai a campo neste meio de semana? Eu vou ser bem novidades? sincero. A gente conversou com o presidente do Goiás, não só no final de semana, mas a gente veio trocando WhatsApp, porque ele é médico, então ele tem uma propriedade, contato também com outros médicos. Eu, particularmente, Cris, não acredito. Não acredito, e eu acho que o que vai acontecer com o Goiás é o que aconteceu hoje na Série B do Campeonato Brasileiro. Não sei se você chegou a acompanhar, o duelo entre Chapecoense e CSA foi adiado. O jogo que seria amanhã, o CSA estava para viajar hoje, só que o CSA está com 18 jogadores contaminados com a Covid-19. Aliás, a final do Alagoano está sendo investigada, inclusive, por pesquisadores, porque pode ter sido uma partida disseminadora da Covid-19. Porque isso. Depois da partida, uma série de jogadores testaram positivo, inclusive o árbitro. E isso pode ter sido um fator disseminador da doença, inclusive porque os times pegaram avião, viajaram, enfim. Você lembra o que aconteceu na Champions League há cerca de 3, 4 meses, quando Atalanta e Valência jogaram? Sim. Também é considerado um jogo ali estádio disseminador. Com 40 mil pessoas e de repente teve pode todo ter sido aquele um ponto problema. de partida na Espanha, inclusive. É isso. Então, assim, é muito difícil a gente cravar, vai ter jogo, não vai ter jogo? A gente não sabe. Eu conversei ontem com o médico do Corinthians, o Dr. Ivan Grava, para entender um pouco mais sobre esse protocolo de segurança ser seguido. Porque agora a CBF, ela entendeu que muitas vezes aquele laboratório não funciona, tem erro, então a CBF, no caso, liberou para que os clubes possam buscar outras alternativas. O que seriam outras alternativas? Que possam e que pudessem buscar outros laboratórios para que cada vez mais seja verídico o teste, para que, de fato, quem testou positivo fique isolado e quem testou negativo continue, entre aspas, com a vida normal, seguindo todo o protocolo de segurança, distanciamento, aquela coisa toda. Então, assim, eu vou ser bem sincero, eu não consigo enxergar o Goiás entrando em campo com 10 jogadores contaminados, sendo que 8 são titulares, porque há não só a preocupação com a saúde pública dos atletas, dos familiares, mas também é uma situação, tecnicamente falando, constrangedora para o Goiás, que é um time que não vai brigar por um título do Brasileirão, mas perdendo boa parte dos seus
titulares, é um time que vai lutar para não cair. Como é que fica? E tem toda a questão dos jogadores que conviveram com esses que estavam contaminados, enfim. Perfeito. É uma questão pra gente acompanhar. E né? aquele surto, os jogadores do São Paulo, Cris, eu conversava há pouco na redação com o Capriotti, São Paulo entra em campo também nesse meio de semana. O São Paulo estava naquela região extremamente contagiosa, a gente não sabe, ainda a gente está nessa guerra contra um vírus invisível, muitas informações são desencontradas, incluindo essa que eu citei há pouco. Para quem está chegando agora na Rádio Bandeirantes, tem um jogador que testou positivo pela segunda vez no elenco do Corinthians. Repito, a gente não vai passar o nome aqui seguindo o protocolo ético, mas aquela historinha de não, tomara que eu pegue logo para ficar imune, tem nada disso não. Valeu, João Paulo Capelanes participando conosco aqui no Bastidores do Poder, que também de vez em quando é Bastidores do Esporte, né? É verdade. Um abraço, pessoal. Valeu, um abraço. Bom programa. Valeu.